Bom dia, turma do sexto ano A e sexto ano B. Sou o professor Elber, professor de Ciências. Irei fazer uma revisão do assunto que estudamos no primeiro bimestre. Vou explicar um pouco sobre o nível de organização, que é bom vocês terem uma ideia de como surgiu toda a matéria e do que ela é formada. Temos aqui no início um átomo. Esse átomo é a menor partícula encontrada em tudo que a gente vê, seja em um ser vivo ou em um ser não vivo, Exemplo, o plástico, o ferro, entre outras características. Os átomos eles têm a capacidade de se juntar e formar moléculas. Exemplo de moléculas, temos a água, que ela é formada por 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Exemplo, a imagem. Temos 2 bolinhas rosas que pode ser considerada hidrogênio e a bolinha azul considerada oxigênio. As moléculas juntas formam orgânulos, ou conhecido como organelas, que é o que fica dentro da célula. Essas organelas juntas formam uma célula, que você já deve ter conhecido ou ouvido falar. Exemplo, temos a célula eucariótica e a célula procariótica. A procariótica, as bactérias, a eucariótica, animal e vegetal. As células juntas formam um tecido. Exemplo, um tecido do nosso corpo, que a gente consegue observar com eficiência, é a nossa pele. Então, é considerado um tecido. Temos vários tipos de tecidos e os tecidos juntos servem para revertir um órgão, pois todo órgão precisa de tecidos. Temos aqui exemplo um osso, que é considerado um órgão. Temos os nossos pulmões, os rins, fígado, coração. Todos eles é revertido por um tecido. E esses tecidos juntos formam órgãos. Os órgãos também, por sua vez, se juntam, formando um sistema. Esse sistema tem que trabalhar em união, pois todos dependem um de cada um. Temos 2 pulmões, os 2 trabalham juntos. 2 rins, os 2 trabalham juntos. Coração também trabalha junto com os pulmões, com os rins, todo um sistema. O sistema formado vai surgir um organismo. Esse organismo, ele pode ser somente um ser vivo, um tipo de planta, exemplo, uma barata, exemplo, um ser humano, exemplo, um cavalo. Então, é um organismo. Se temos um organismo, pode surgir vários organismos. Que aí, organismo, vários, surge uma população. Exemplo, temos aqui um exemplo parecido com a raposa. Então, temos várias raposas. Então, temos vários organismos de uma mesma espécie que forma população. E se temos várias populações de diferentes organismos juntos, vai formar uma comunidade. A comunidade é formada por vários organismos diferentes um dos outros. Exemplo aqui, a raposa e as plantas. E se temos uma comunidade, irá formar logo em seguida um ecossistema. Um ecossistema que apresenta outros fatores importantes, principalmente na nossa vida. Os fatores abióticos, que não apresentam vida, mas precisamos interagir com eles. Exemplo, a água. Exemplo, a temperatura. Exemplo, o ar.
né, a terra, então dependemos deles para sobreviver. Se temos um ecossistema, então logo em seguida surge a biosfera. A biosfera, o nosso planeta, que apresenta vários ecossistemas. Então, esse foi o nível de organização. Demos início ao estudo e descoberta da célula. A célula que é considerada a unidade básica da vida. Por quê? Primeiramente, vamos voltar em 1663, onde um grande cientista chamado Robert Work descobriu, através do seu estudo, e principalmente da camada de uma árvore, um assunto interessante. Ele precisou desenvolver um objeto para observar coisas minúsculas e, com o tempo, deu o nome de microscópio. Esse microscópio, que temos lentes que ajudam a observar coisas pequenas que não conseguimos enxergar a olho nu. Hoje, ele está bem mais desenvolvido, pois estamos no século XXI, estamos em 2021. Então, a tecnologia nossa é bem mais avançada do que em 1663. Há dois tipos de microscópio: o microscópio óptico, que não precisa ligar na tomada, não precisa da eletricidade. Ele consegue enxergar coisas pequenas a 1500 vezes. E o microscópio eletrônico, que consegue ultrapassar de 1500 vezes. Consegue enxergar coisas muito mais minúsculas ainda. Então, com o auxílio da tecnologia, podemos estudar seres que não enxergamos a olho nu. Todos os seres vivos são formados por células, estrutura consideradas a unidade fundamental da vida. Entre as células eucariontes, podemos destacar dois tipos principais: a célula animal, que é a nossa, e a célula vegetal, que são as das plantas. Esses dois tipos celulares apresentam várias características que permitem sua diferenciação. Coloquei aqui um exemplo de células. São pequenas bolinhas. Então você se olha no espelho, vê sua pele e imagina: somos formados por uma unidade básica bem pequena, chamada de célula. A nossa célula é a célula animal. E ela tem dentro dela outras características. Então somos formados por trilhões de células. Há dois tipos de células: a célula procariótica e a célula eucariótica. A procariótica são as bactérias. Na bactéria apresenta uma característica muito simples. Começando por fora, temos uma camada chamada de parede celular. Depois da parede celular vem a membrana plasmática. É a membrana que fica em volta da célula. Depois que a gente rompe essa membrana, ultrapassa ela, entramos dentro da bactéria, chamada uma área de citoplasma. Dentro dela é chamada de citoplasma. E o que tem dentro do citoplasma? Temos tudo que há dentro da bactéria. Exemplo, essas bolinhas azuis que são ribossomos, que ajudam na produção de proteínas para surgir novas bactérias. Exemplo também, essa parte amarela ao meio, que é o seu DNA. São toda a sua genética, as suas características, né, existente está ali dentro do DNA. Temos também outra característica simples, que é o flagelo. Ajuda na locomoção da bactéria, então ele vai balançando esse flagelo e ela consegue se locomover para a direita, para a esquerda, para frente e para trás.
e temos o mesossomo, que ajuda na digestão do alimento. Ok? Então, bactérias muito mais simples. Vocês desenharam ela no caderno e estudaram também. Em seguida, temos as duas células importantes da eucariótica, que é a célula animal e a célula vegetal. A célula animal é a nossa, exemplo a nossa. Temos algumas organelas dentro dela, então todas as nossas células do nosso corpo apresentam essas organelas, algumas com características diferentes da outra, mas todas são células animais. E dentro da célula vegetal, temos as mesmas, algumas organelas parecidas. Observe, essas aqui são todas que tem dentro da nossa célula e dentro da célula vegetal. Na célula vegetal tem outras 3 características, 2 organelas que são diferentes da nossa célula animal, que é o grão vacúolo central, essa bola gigante aqui dentro dela, que serve para principalmente armazenar nutrientes e armazenar água. Então a planta precisa de água e ela aproveita e armazena para ficar um tempo. Às vezes não está chovendo, então fica aquele determinado tempo sem precisar, da chuva. Mas a chuva sempre tem que vir em seguida para que ela possa armazenar mais água. Senão ela vai a óbito, senão ela acaba morrendo. Em seguida, temos a parede celular. É nessa parede celular que a Veracel pega essa característica das plantas e transforma em celulose. E essa celulose, através de vários processos químicos, pode surgir outros objetos. Um exemplo, o nosso papel, a folha de ofício, o papel do caderno, é feito através da celulose. Além da celulose, tem o cloroplasto, que na nossa célula não tem. É no cloroplasto que faz a fotossíntese, que produz o seu próprio alimento. A planta produz o seu próprio alimento com a ajuda do cloroplasto. Na nossa célula não tem, então por isso que temos que nos alimentar todos os dias para buscar esses nutrientes para as nossas células. E já a célula vegetal produz seu próprio alimento com a ajuda e a absorção da água e sais minerais pelas raízes e a absorção da luz do sol que bate em suas folhas. Então temos aí a célula procariótica, que são as bactérias, e a célula eucariótica, que é a célula animal e vegetal. Ok? Logo à frente a gente aprofunda mais o nosso conhecimento nas células. Outro indivíduo que estamos quebrando a cabeça, principalmente nos dias de hoje, um exemplo clássico que surgiu aí foi o vírus Covid-19. Além desse vírus, já existem outros vírus, mas não tão novo quanto o vírus da Covid-19. Temos aqui alguns exemplos. O vírus ele apresenta vários formatos diferentes, então tem um diferente do outro, mas todo com a mesma característica, são vírus. O vírus age em determinado local do nosso corpo. Tem uns que é para alguma região do nosso corpo, tem outros vírus que é para outra região do nosso corpo. Então tem vários vírus que apresentam essa característica. E ao entrar no nosso corpo, ele acaba sendo ativado, pois o vírus ele fica inativo quando está fora do nosso corpo. Ele pode estar em cima de uma mesa, pode estar sobre a nossa pele, pode estar na parede, na porta, na fechadura, na chave, no dinheiro. Mas se ele entrar dentro do nosso corpo e entrar dentro da nossa célula, aí ele é ativado. E ele começa a se manifestar com a ajuda da célula para produzir outros vírus iguais a eles. E a nossa célula vai produzindo vírus e mais vírus e acaba ficando doente.
Por isso que surge a doença no nosso corpo. Então temos que eliminar esses vírus e tomar o máximo de cuidado para que não possa ser introduzido dentro do nosso corpo. E uma das características que mais introduz vírus no nosso corpo pode ser a falta de higiene, exemplo, comer frutas ou verduras ou qualquer tipo de alimento que estejam sujo, né? Vai comer uma maçã, não lavou a maçã direito, se alimentou daquela maçã, se o vírus estiver na casca da maçã, acabamos introduzindo o vírus dentro da nossa boca. Entre outras características. Então temos que nos cuidar. Um exemplo clássico que conseguimos romper a camada do vírus e matar ele é o que a gente está utilizando hoje, é o álcool em nossa mão. O álcool ajuda no auxílio a romper essa camada do vírus e ele acaba morrendo. Também água e sabão. Temos que esfregar com bastante sabão as nossas mãos, ao tomar banho também na nossa pele, e conseguimos matar esses vírus. Ok? Qual é a característica do vírus? A ausência de organização celular, a ausência de metabolismo próprio, são parasitas intracelulares obrigatórios. Parasitas? Por que parasitas? Porque eles são como exemplo carrapato. Carrapato no cachorro, uma pulga no cachorro, são exemplos de seres vivos parasitas. Só que eles conseguem sobreviver fora da nossa célula. E já o vírus não, precisa entrar dentro do nosso corpo, entrar dentro da nossa célula e aí eles vão ser ativados. Diferente de um carrapato, diferente do piolho, diferente da pulga, entre outros seres parasitas. Também tem a capacidade de reprodução dentro da célula hospedeira, se reproduzem somente dentro da célula. Alta especificidade com a célula hospedeira. Apresentam ácido nucleico, o DNA e RNA dentro dele. Exemplo aqui, DNA e RNA, vou voltar aqui. Na bactéria, esse DNA e RNA. Na nossa célula temos aqui no meio, esse núcleo aqui tem o nosso DNA e o RNA. Na vegetal, o DNA e o RNA no núcleo. E no vírus, fica aqui dentro da cápsula. Então ele carrega dentro dele somente o DNA ou pode ser o RNA ou os dois. Possuem capacidade de mutação. Eles evoluem. O interessante é que eles não são considerados seres vivos. Eles ficam fora do nosso corpo, adormecidos. Quando entram dentro do nosso corpo e entram dentro da nossa célula, eles são ativados. A célula começa a produzir somente eles. E dependendo da ocasião, dependendo do tipo de medicamento que nós tomamos, dependendo de uma série de fatores, eles podem evoluir, né? Evoluir, e aí precisamos estudar ele para produzir outros tipos de remédios para combater esses vírus. Exemplo agora, essa pandemia mundial em nosso planeta, do Covid-19, e aí surgiu outro Covid, que é chamado de variante. É um outro vírus mais evoluído. No momento, estamos esperando a vacina, principalmente para retornarmos às nossas vidas como era antes, principalmente os nossos estudos, retornar à nossa escola e poder estudar em grupo, um ajudando o outro, mais próximo ainda. Então, em breve voltaremos com fé em Deus. Dando continuidade, estudamos sobre os vírus, sobre as células eucariótica e procariótica. E em seguida passei outro assunto, para não aprofundar muito na célula por agora, mas logo adiante, estudarmos o nosso sistema solar, pois vivemos neste terceiro planeta mais próximo do Sol.
Mas antes, o Sol, uma da maior estrela ao nosso redor. Além disso, ela está sempre em constante explosão, liberando uma série de energia. Essa energia, ela é potente o bastante para nos alimentar, para nos dar energia, para dar energia para as plantas produzirem seu próprio alimento, para que possamos nos alimentar desse alimento. Um exemplo clássico, se precisamos beber do leite, se precisamos beber leite, principalmente leite de gado, então dependemos do sol para que aquele leite chegue toda manhã em nossas casas, porque o sol vai ajudar no capim a sua produção de energia. As vacas vão se alimentar deste capim. As vacas vão se reproduzir, em seguida vão produzir leite. E nós, seres humanos, com o conhecimento que temos, pois somos seres racionais, conseguimos absorver, este leite, pegar um pouco desse leite e poder distribuir para aqueles que não criam vacas. E, em seguida, beber ou alimentar-se desse leite. Então é todo um conjunto, onde dependemos do sol, das plantas, da vaca, entre outros exemplos. Então o primeiro planeta mais próximo do Sol é o Mercúrio. Se na nossa Terra, às vezes, sentimos um calor enorme, imagine Mercúrio, que é mais próximo do Sol. Outro, segundo planeta mais próximo, é o Vênus, também considerado um local muito quente. Em terceiro, tem o nosso planeta, ideal para seres vivos, ideal para vários seres vivos viverem em harmonia. Temos vários ecossistemas, vários biomas dentro de um ecossistema e conseguimos sobreviver em interação uns com os outros. Em seguida temos o quarto planeta, Marte, que é um dos planetas que está sendo mais estudado, pois ele apresenta algumas características parecidas com o do planeta Terra, mas no momento não foi achado nenhum tipo de ser vivo neste planeta e nenhum outro planeta. Temos o Júpiter, muito grande, e comparado com o planeta Terra e Marte, temos Saturno, Urano e Netuno, pois quanto mais afastado do Sol, mais fica-se frio. Então Netuno é um país muito frio. Comparado com Mercúrio, um planeta, desculpa, eu falei país, viu gente, mas é planeta muito quente. Então Netuno um planeta frio, Mercúrio um planeta quente. Além desses planetas em nosso sistema solar, tem outras centenas de planetas minúsculas que são considerados planetas, mas não estão em nosso estudo neste momento. Ok? Voltando para a Terra, além da Terra e todos os outros planetas apresentam dois movimentos simples de se entender. Exemplo, o nosso planeta Terra ele tem um movimento de translação e rotação. Translação é aquela volta em torno do Sol, que dura para a gente um ano, 365 dias. Então, final de 2021, a Terra acabou dando a volta e completando o seu ciclo em dezembro, 31 de dezembro de 2021. E dia 1º de janeiro de 2022 começa outro início
para completar a volta em torno do Sol. Então é chamado de translação. E também, enquanto ele vai dando a volta ao Sol, o próprio planeta Terra vai girando em torno dele mesmo, que é o movimento de rotação. E a gente consegue observar através do dia e noite, pois o dia pode durar de 12 horas ou mais ou menos. Ou a noite pode durar de 12 horas para mais ou para menos, dependendo da estação, né? Temos aí o nosso planeta no movimento de rotação. Então estudamos aí sobre as células, fizemos um resumo sobre o microscópio, a célula eucariótica, a célula procariótica, o nosso sistema solar, os vírus. Ok? Obrigado pela presença. Obrigado. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês na nossa sala virtual ou no WhatsApp.